Como superar o medo da morte? Esta pergunta é assim bem desafiante porque acho que é uma coisa que não nos envolve só a nós, enquanto pessoas. Nós podemos ter medo da nossa própria morte, mas também ter medo de perder as pessoas que nós amamos. E é importante perceber que nós, enquanto seres humanos, nós temos medo daquilo que nos é desconhecido. Temos medo daquilo que nós não sabemos o que é, o que é que vai acontecer, não sabemos o que é que está do outro lado, independentemente daquilo que as pessoas acreditam que é a vida após a morte. Nós não sabemos o que é que vamos encontrar, então é normal que esse medo exista e, em primeiro lugar, aqui com muita humanidade compartilhada e muito acolhimento, que a maioria das pessoas tem este medo de morrer. É importante, em primeiro lugar, distinguir se este medo é um medo que te incapacita, ou seja, que limita o teu dia-a-dia. Tu, por ter medo de morrer, tu deixas de fazer coisas do dia-a-dia, tem um impacto negativo, significativo na tua vida. Aí, terapia, porque já não estamos a falar simplesmente sobre o medo de morrer, mas sobre a ansiedade que isso causa. Então é importante perceber até que ponto é que este medo me bloqueia, até que ponto é que este medo me impede de fazer coisas normais no meu dia-a-dia. Se for só o medo, né, natural e normal, não sei o que é que vou encontrar do outro lado, então existe este medo, mas não me bloqueia, aí é o medo natural do desconhecido. E como é que nós gerimos o medo? Em primeiro lugar, aceitando que nós não controlamos tudo. E quando nós aceitamos que há coisas que nós não controlamos, que há coisas que nós não sabemos como é que vai ser, nem quando é que vai ser, acaba por haver, eu costumo usar a expressão, não necessariamente aqui sobre o medo da morte, mas sobre o medo no geral, de nós temos que aprender a curtir com a incerteza. Que é, eu não tenho a certeza como é que isto vai ser, não tenho a certeza como é que vai ser o meu futuro, mas eu prefiro aceitar e saber que eu vou com a incerteza do que ficar bloqueada por eu não ter a certeza de como é que vai ser. Então, quando nós aceitamos que nós não controlamos tudo, é como se nós abríssemos mão e largássemos uma parte que estamos a tentar agarrar, que estamos a tentar controlar, mas que não está sob o nosso controle. E outra coisa também muito importante sobre o medo da morte é que a maioria das pessoas não é que tenha medo da morte em si, temos é medo de não viver. Então aquilo que nos ajuda a diminuir ou a atenuar o medo da morte é nós conseguimos viver em vida. O que é isto de viver em vida? É realmente construir uma vida que vale a pena ser vivida. É eu aproveitar intensamente a vida que eu tenho e que são aquelas típicas frases que nós ouvimos quando alguém morre, principalmente nas redes sociais, quando algum famoso morre, não é? Nós sabemos o dia da manhã, temos que aproveitar a vida como se fosse o último dia, mas quantas vezes é que nós realmente colocamos isto em prática, de aproveitar a vida como se fosse o último dia, sabendo que este segundo que eu estou a viver agora eu não vou ter mais, então tenho que o aproveitar da maneira como eu posso. Então, o medo da morte ele acaba por ser atenuado, ou acaba por ser... o medo vai sempre existir, mas imagina, em vez do medo ser isto, nós podemos diminuí-lo um bocadinho ao fazer valer a vida que nós estamos a viver. Recapitulando, aceita a incerteza, aceita que nós não sabemos o que está do outro lado, abraça a incerteza, curte com a incerteza e aprende a não viver com tanta necessidade de saber tudo e de controlar tudo, porque quando queremos controlar uma coisa, queremos controlar todas as coisas da nossa vida. Então vê onde é que tu podes começar a diminuir esta necessidade de certeza e curta a vida, aproveita a vida. Diminuir e atenuar o medo da morte é aproveitarmos a vida que nós temos em vida.